Caros amigos e amigas da Associação Regina Fidei, salve Maria, meu nome é Odair Gutierrez, esse é o programa Padre Pio. O programa de hoje vai ser um programa triste, porque eu tenho uma notícia para dar aqui que me entristeceu enormemente. Para alguns ela vai causar muita indignação, para outros ela vai causar confusão, para outros ela vai causar surpresa, mas eu acho que nós precisamos tratar de tudo aqui. Nós não podemos ter posições ambíguas, nada a esse respeito. E a matéria que eu vou tratar aqui, eu vou tratar em duas partes. Primeiro vem a parte ruim, depois vem a parte boa. A parte boa, ela contraria profundamente a parte ruim, né? O assunto é simplesmente o seguinte: eu quero que vocês acompanhem essa matéria pensando como é grande a responsabilidade que você, que eu e todos aqueles católicos que querem permanecer fiel à Santa Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a responsabilidade que nós temos de professar a verdadeira doutrina católica, de fazer sacrifícios, orações. Deixa eu desligar aqui o meu celular, fazer sacrifícios, orações, tudo que a gente puder, tudo que estiver ao nosso alcance, para exorcizar a igreja de gente como este aqui. A notícia é saída na ACI, dia 22 de agosto, eu tirei do site Fratres Union, eu me assustei, eu falei, eu vou ter que ler isso aqui, não é possível. Na hora eu não acreditei. Superior dos jesuítas insiste em negar a existência do diabo. Não sei como ele vai se resolver com uma prédica que fez Paulo VI em seu pontificado, que diz: quem nega a existência do diabo está fora da igreja. Como é que ele vai se resolver? Não sei. Mas eu vou ler a notícia. Eu gostaria muito que a notícia fosse fake, fosse falsa. Gostaria, mas parece que não é, não. Ela está cheia de credibilidade. O superior-geral da Companhia de Jesus, padre Arturo Sosa, afirmou em uma entrevista publicada em 21 de agosto que o diabo existe como uma realidade simbólica e não como uma realidade pessoal. Era uma realidade simbólica que espancava o Padre Pio, certo? Ele ficava arrebentado, olho roxo, certo? Era uma realidade simbólica, impressionante. Cuidado, que as realidades simbólicas, elas machucam. Bom, Padre Sosa disse essas palavras em uma entrevista concedida à revista Tempi, do movimento Comunhão e Libertação, por ocasião de sua participação no meeting de Rimini, realizado na Itália, onde deu sua conferência. O título da conferência era Aprendendo a Olhar o Mundo através dos Olhos do Papa Francisco. Então ele também agregou à afirmação dele uma credibilidade que talvez não tenha lhe sido dada, né? Quer dizer, deixa eu arrumar aqui. Ou seja, ele falando para olhar o mundo através dos olhos do Papa Francisco e dizendo que o demônio é uma realidade simbólica, ele quis com isso dizer que o Papa aprova ele. Uma situação tremenda. O superior dos jesuítas foi perguntado se o diabo existe, ao que ele respondeu de várias maneiras. É tudo sabonete, vocês vão ver que é uma coisa assim horrorosa. É necessário entender os elementos culturais para se referir a esse personagem. Na linguagem de Santo Inácio, o fundador dele, né, o pai, o exemplo que ele deveria seguir, é o espírito maligno, dizia Santo Inácio,
que leva você a fazer as coisas que vão contra o Espírito de Deus. Perfeito. Existe como mal personificado em várias estruturas. Então você está vendo agora que ele já vai dar uma razão até, mas não nas pessoas. Porque não é uma pessoa, é uma forma de executar o mal. Isso aqui parte para a teologia da libertação, contra os governos, porque o governo, na hora que está fazendo uma determinada coisa que vai contra o comunismo pregado pela teologia da libertação, essa forma de fazer as coisas é diabólica, e isso é o demônio, né? Não é uma pessoa como a pessoa humana, é uma forma de mal-estar presente na vida humana. É uma forma de mal-estar, ou seja, a pobreza. A pobreza é uma forma de mal-estar, portanto, ali é o demônio. Não tem demônio. O demônio é essa forma, a doença. Entende? Impressionante, né? Impressionante ouvir isso de um sucessor de Santo Inácio de Loyola. E que diz isso aqui tranquilamente, sabendo que não vai acontecer nada com ele, né? A não ser o que disse o Papa Paulo VI, que quem nega a existência do demônio está fora da igreja. O bem e o mal estão em luta permanente na consciência humana e nós temos os meios para indicá-los. Reconhecemos Deus como bom, inteiramente bom. Os símbolos, o demônio é um símbolo, são parte da realidade e o diabo existe como uma realidade simbólica, não como uma realidade pessoal. Eu não sei mais o que falar, mas daqui a pouco eu vou dar a resposta aqui para ele. O superior dos jesuítas reiterou assim as suas declarações de maio de 2017, quando disse ao jornal espanhol El Mundo que, aspas, fizemos figuras simbólicas como o diabo para expressar o mal. Olha só, fizemos figuras, quer dizer que isso foi criado por quem? Quem criou? Vamos criar uma figura, o demônio, que é para justificar o mal, né? Para expressar o mal, etc. Ele não é um anjo, não tem natureza angélica, não é um anjo caído, um anjo que traiu a Deus e lutou contra Deus e foi expulso do céu por São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, né? Não, fizemos figuras simbólicas. No meu ponto de vista, o mal faz parte do mistério da liberdade. Eles têm um palavreado que é uma coisa linda, para não dizer a verdade como ela é. É uma coisa fantástica. Se o ser humano é livre, pode escolher entre o bem e o mal. Nós, cristãos, acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós acreditamos. Nós não fomos criados, nós acreditamos, botaram na nossa cabeça, então nós acreditamos. Eu creio. Isso aqui é diferente de dizer, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja Católica. Não, nós acreditamos, né, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Deus é livre, mas Deus sempre escolhe fazer o bem, porque é todo bondade. Aí ele dá uma amortecida, né? Aí, volta a carga. Fizemos figuras simbólicas como o diabo para expressar o mal. Fizemos. Os condicionamentos sociais também representam essa figura, pois algumas pessoas agem assim porque estão em um ambiente onde é muito difícil fazer o contrário, expressou ele em 2017. Então, a pessoa está num ambiente ruim, o sujeito está numa discoteca, um lugar que tem pecados e monte. É muito difícil ele fazer o contrário, sabe? Então aquele ambiente é o demônio, sabe? Ou ele está numa situação de injustiça, e aí eles gostam muito de falar de justiça social, porque tem tudo a ver com teologia da libertação, etc. Ali existe, Satanás existe, né? Naquele ambiente onde é muito difícil fazer o contrário, é difícil fazer o bem, então aí Satanás existe. Essas palavras foram criticadas nas redes sociais e refutadas pelo sacerdote italiano Santi Bambolin, conhecido como o exorcista de Pádua, que não é qualquer um, não, entende? Que lembrou ao padre Sosa
que a doutrina da igreja ensina que, aspas, o mal não é uma abstração e que o diabo, Satanás, existe. Uma semana depois de suas declarações, um porta-voz do padre Sosa afirmou ao The Catholic Herald que os comentários do superior-geral dos jesuítas deveriam ser lidos no contexto. Aí é sempre assim. Depois sai uma besteira, sai uma barbaridade, fala, oh, foi tirado do contexto. Mas aqui eu estou lendo no contexto. Né? Então eles dizem que deveriam ser lidos no contexto. Ah, lendo no contexto é o que está aqui. Né? Diz que a frase nós fizemos não deveria ser tirada do contexto. Quer dizer, foi muito puxado a frase que ele disse, né? Nós fizemos a figura do diabo. Quer dizer, então aí vamos dar um jeito de tirar essa daqui, dizer que tem um contexto no qual ela se encaixaria. Né? Não deveria. Penso que não é correto, ainda é o porta-voz, que deve ser tão espertalhão quanto ele. Penso que não é correto isolar frases particulares da resposta total sobre a questão do diabo, expressou, ou seja, blá, blá, blá. Assim, assegurou que, como todos os católicos, o padre Sosa professa e ensina o que a igreja professa e ensina. Não parece. Ele está afirmando. Então ele devia fazer uma abjuração do que ele falou, né? Deveria fazer uma reparação do que ele falou e dizer, não, eu creio no que a Igreja Católica ensina, inclusive na existência do demônio. Né? Ele não tem um conjunto de crenças separadas do que está contido na doutrina da Igreja Católica. A mídia britânica perguntou ao porta-voz se o padre Sosa acredita que o diabo é um indivíduo com alma, intelecto e livre-arbítrio. O porta-voz respondeu, como disse, está aparecendo a resposta do porta-voz do nosso presidente, né? O pessoal pergunta uma coisa e ele diz, ainda não tenho fatos para iluminar tal ideia, etc. Eu acho até muito pitoresco o modo de falar. Ou a pessoa repete a mesma pergunta, ele pega o texto e fala, de acordo com o que foi dito, o presidente acha tal coisa. Olha aqui, o porta-voz usa a mesma... O porta-voz respondeu, como disse em minha resposta ontem, o padre-geral Arturo Sosa acredita e ensina no que a igreja acredita e ensina. Ele não tem outro conjunto de crenças além do que está contido na doutrina da Igreja Católica. Às vezes perguntarem para ele 1000 vezes, mas ele disse se o diabo existe ou não? Não, de acordo com o que eu disse ontem, tal coisa é assim, assim. Quer dizer, não responde coisa nenhuma. No numeral 391 do Catecismo, a Igreja Católica afirma a existência do diabo ao ensinar que Satanás é um anjo destronado que tentou nossos primeiros pais. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Da mesma forma, o numeral 395 afirma que o poder de Satanás não é infinito, ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Claro que não. Esta não é a primeira vez que o padre Sosa dá declarações controversas. Lindo, né? Dá declarações controversas para depois todo mundo discutir, mas sobretudo para plantar dúvida na cabeça dos católicos, plantar dúvida na cabeça dos tíbios, aqueles que já estão pensando em abandonar a Igreja Católica. Está vendo? Olha o que diz o superior dos jesuítas. Isso aqui não pode ser a igreja verdadeira. Vou lá ouvir o pastor falar mentira, então. Bom, em fevereiro de 2017, o sacerdote colocou em dúvida a veracidade dos evangelhos. Simplesmente isso. Ele colocou em dúvida a veracidade dos evangelhos. Ou seja, provavelmente... Ele deve ter dito também, nós criamos o Evangelho para que, etc. Vamos ver. Na entrevista publicada em 18 de fevereiro pelo meio italiano Rosso Porpora, o religioso diz, ao falar sobre a indissolubilidade do matrimônio, disse que, embora ninguém possa mudar a palavra de Cristo, deve-se refletir sobre o que Jesus realmente disse e colocá-las no contexto, de novo a famosa história do contexto, né?
Porque naquela época ninguém tinha um gravador para registrar suas palavras. Oh lá lá, isso aqui é uma barbaridade, isso aqui é uma ofensa, isso aqui ofende a inteligência de cada um de nós, a nossa fé, ofende da forma mais vil possível. Eu não consigo me conter diante de uma barbaridade dessas. Não consigo me conter. Quer dizer, não houve o Espírito Santo não ditou os santos evangelhos, e aquilo ali foi falta de gravação. Se tivesse um aplicativo ali, Jesus deve ter dito uma outra coisa, né? Segundo ele, né? Agora, vamos falar do Padre Pio e vamos ver o que acontece. O Padre Pio que apanhava do demônio. Eu vou ler um fato aqui como reparação à Nossa Senhora. Eu vou ler como reparação à Nossa Senhora, ao nosso Senhor Jesus Cristo e também ao Padre Pio por essas declarações infames, que eu reputo infames dentro da Santa Igreja Católica. Vamos falar do Padre Pio. O testemunho do Padre Emílio de Matrice é tirado do livro do José Maria Savala, Os Milagres Desconhecidos, o Santo dos Estigmas. O testemunho do padre Emílio de Matrice, recolhido por Ripa Bottoni, constitui uma prova inequívoca dos ataques que o Padre Pio sofria. De quem? Do demônio. Esse sacerdote contava que antes que o Padre Pio chegasse ao convento de San Giovanni, se instalara nesse último um seminário de fratini, jovens entre 12 e 16 anos, que se preparavam para abraçar um dia a vida monástica. Era o mês de agosto de 1916, portanto, em que toda a Itália tinha sido mobilizada em virtude da Primeira Guerra Mundial. Ora, numa daquelas noites, o então seminarista Emílio de Matrice, ele é padre quando escreveu isso aqui, mas na época era seminarista, dormiu numa cama disposta na mesma cela do Padre Pio. A gente vê que não tinha lugar para todo mundo, eles tiveram que colocar 2 camas na cela. Em outras palavras, ele foi testemunha do pior pesadelo de sua vida. Olha só, hein? Daquele elemento simbólico. Olha o que fez aquele elemento, que é só um símbolo, que faz parte do imaginário. Diz ele aqui, agora palavras dele: acordei, preso de enorme sobressalto, devido a um ruído ensurdecedor. Não sei o que ocorreu, porque aterrorizado me envolvi o melhor que pude entre as cobertas. Ele se enroscou nas cobertas. Ouvia o Padre Pio soluçar, enquanto dizia: Senhora minha Virgem Maria, ajuda-me. Ouvia também horríveis gargalhadas e barulho de ferros que se retorciam e que caíam no chão, bem como de correntes que se arrastavam por ele. Olha a cena tremenda, é imaginário, certo? É um símbolo. Recordo que na manhã seguinte, à luz da vela, pude ver os ferros que sustentavam as cortinas e que rodeavam a cama do Padre Pio, totalmente retorcidos e jogados no chão. Um símbolo que tem uma força para retorcer ferros, né? Símbolo segundo o Padre Sosa, não segundo o Padre Pio. O pobre Padre Pio tinha um olho inchado e o rosto também muito esmurrado. Certo, Padre Sosa? O demônio existe, viu? E talvez o senhor descubra isso na hora que o senhor se apresentar para o seu juízo. Eu faço votos que o senhor se converta antes e vou rezar firmemente para que isso aconteça, para que o senhor salve a sua alma. Mas, na hora que o senhor descobrir, o senhor vai ver que a sua doutrina não bate muito com a realidade, não. O Padre Pio estava cansadíssimo, sentado numa cadeira. Aproximei-me dele em seguida e lhe disse, mas padre, o que aconteceu essa noite? Ele me abraçou com força e mandou que eu nada dissesse acerca de tudo que vira e ouvira. Por fim, depois de vários dias de insistência, o Padre Pio cedeu.
Vocês querem saber por que o diabo me deu uma enorme surra naquela noite? Todo mundo concordou. Quer dizer, pelo jeito a coisa já tinha espalhado, né? Ele pediu para o rapaz não espalhar, mas a coisa... Todo mundo queria saber por que o demônio deu uma sova nele. Então ele acrescentou: ora, ele me deu a sova por defender, como pai espiritual que sou, um de vocês. Olha só, um de vocês está aqui. Meu Deus. Um de vocês, fulano de tal, disse o nome, era presa durante aquela noite de uma forte tentação contra a pureza, contra a castidade. Essa pessoa invocava com todo o coração a Santíssima Virgem e também pedia minha ajuda. Sem saber de mais nada, corri em seu auxílio. Comecei a rezar o rosário com todo fervor e, com a ajuda da Virgem Maria, derrotamos o demônio. Tem gente que comete pecados assim, de qualquer jeito, né? Olha só a importância que o Padre Pio dava para um pecado, uma tentação. Ele entrava numa guerra. Quando ele, fulano, ele repetiu o nome do fulano, venceu a tentação e adormeceu placidamente, o peso da batalha recaiu sobre mim. Fui espancado de modo terrível pelo inimigo, mas no fim triunfamos por inteiro na batalha. Isso sim, é a voz da igreja, é a voz do pastor para as suas ovelhas. Nós queremos ouvir coisas dessas. Nós não queremos ouvir que o demônio é um mero símbolo, que o demônio é uma situação causada, inóspita, qualquer onde seja impossível praticar o bem. Nós queremos ouvir a doutrina católica verdadeira. Certo, Padre Sosa? É isso que o senhor devia pensar. Se o senhor faz de propósito, não sei. Mas é grave, é grave. Não queria estar na sua pele. Não queria estar na sua pele. Meus amigos, desculpe ter tratado desse assunto com tanta truculência. Mas eu não consegui deixar de me indignar depois de acompanhar tanto a vida do Padre Pio, saber tanta coisa do Padre Pio que apanhava, sovas. Vem o superior geral dos jesuítas dizer que o demônio não existe. Dizer que o demônio é um símbolo que foi criado, fizemos, eu não vou ler de novo aquela história, mas fizemos o demônio. Que barbaridade, que barbaridade. Então eu pergunto, nós não temos muita coisa para fazer, muita responsabilidade para salvar a Santa Igreja de gente assim, porque a Santa Igreja não vai perecer coisa nenhuma. Nosso Senhor prometeu a indefectibilidade da Igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não vai ser uma pessoa dessas que vai destruir a igreja, mas ela faz de tudo para destruir. E como ela é indefectível, somos nós que vamos trabalhar no sentido contrário. Nossa Senhora vai nos ajudar, Padre Pio vai nos ajudar e vai nos dar a vitória. E essa vitória significa a vitória da Santa Igreja Católica. Vamos trabalhar pelo Padre Pio. Padre Pio é o melhor exorcista contra esse tipo de coisa infame que eu acabei de ler aí, tá certo? Vamos trabalhar por ele. Não esqueçam de rezar, um por todos, todos por um, e de colocar seu nome na missa. Então, um por todos, todos por um, e a bênção do Santo Padre Pio com a sua própria voz. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.